Olá, boa noite, tudo bem com vocês, meus alunos? Vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina de desenvolvimento organizacional, né? O professor aqui dispensa, né, apresentações, né, gente? É a professora aqui que vos fala, né, Ciele, né? Vamos, nas nossas aulas anteriores, né? Na nossa aula anterior, nós iniciamos falando sobre os conceitos, né, de motivação, tá? Nós fizemos a conceituação, definimos como que a motivação afeta todo o ambiente empresarial, né? E abordamos toda a parte, né, das primeiras teorias motivacionais e como ela afetou, né, diretamente na construção, né, dentro do contexto organizacional, né? Falar um pouquinho da teoria de Maslow, né? Na nossa aula passada, um pouquinho da teoria X, da teoria Y, né? E assim nós vamos dar continuidade na aula de hoje, né? O que nós vamos abordar? Hoje nós vamos dar continuidade na aula de hoje falando sobre engajamento, né? Gente, o termo engajamento hoje ele é muito utilizado, né? Só que a gente escuta muito ele sobre engajamento em rede social, quanto de interação, né? Então, esse engajamento aqui de trabalho, por tudo que nós estamos vivendo hoje em tempos de pandemia, ele também ele traz essa reflexão dentro das organizações também, né? A gente buscar, né, motivar os nossos funcionários a fim de que eles se tornem funcionários engajados, né, no trabalho dentro da organização, dentro do no que eles desenvolvem no contexto organizacional, tá? Por quê? Quando você tem um funcionário engajado, ele não faz só o trabalho dele. Ele se envolve no trabalho dele de tal forma que muitas vezes ele nem vê a hora passar. Ele faz aquilo com tanto amor, né? Com tanta dedicação, que ele não vê o tempo passar, né? Então, o que é esse engajamento? O que a gente espera com que as pessoas sejam engajadas dentro das organizações, né? Então, o autor aqui ele vem fazendo essa pergunta, né? O que que. Só um minuto. Então, o que torna as pessoas mais propensas, né, gente, a se envolver em seus trabalhos, né? Então, o que que acontece, gente? Tem estudos recentes que abordam que quanto mais as pessoas acreditam, né, que seu trabalho, né, gostam do seu trabalho, acreditam que o seu trabalho é importante, né, então assim, melhor fica o desempenho dessas pessoas dentro da organização, tá? Então isso ajuda muito no engajamento das pessoas nas organizações, tá? Então aí o autor também fala o seguinte, né, gente? É esse grau que o funcionário acredita, né? Que o seu trabalho seja significativo. O trabalho que essa pessoa faz lá na organização tem que fazer sentido para essa pessoa. Tem que ter sabor, né? O que eu faço tem sabor, tem sentido, né? Para quem eu atendo, para que eu faço, muda a minha vida, muda a vida das pessoas. Isso que quer dizer o engajamento, tá bom? Então ele fala o seguinte, ó. Aí ele fala, isso é determinado pelas características do trabalho e pelo acesso a recursos suficientes para que esse seja realizado de forma eficaz. Então, isso vai melhorar ainda mais a performance daquela pessoa, né, em fazer aquele trabalho, tá bom? Dentro da organização.
E também há estudos que apontam, gente, que há muito mais pessoas engajadas, né, em organizações que são altamente bem-sucedidas, né, do que em organizações medianas, né, em grupo e esses grupos de funcionários mais engajados, né, eles têm um alto grau de produtividade. Então, eles produzem muito mais do que um funcionário normal, assim a gente pode definir, né, dessa forma. Então, assim, dentro do que aumenta esse engajamento, melhora essa produtividade desses funcionários, né? Porque ele acredita fielmente que o seu trabalho, que o seu engajamento, ele é importante, ele é significativo, né? Então ele acredita que o trabalho que ele faz lá naquela organização é importante para a organização, tá bom? Então isso quer dizer que os valores que ele tem como ser humano vai ao encontro dos valores que a organização tem com ela também, tá bom? Então, assim, quer dizer, gente, que esses comportamentos dentro da liderança da organização também vai influenciar diretamente os seus liderados. Tá? Então, o que vai acontecer? Então, às vezes, gente, o que se espera? Se espera que esse líder, né, ele acabe influenciando diretamente esses liderados, né, que eles influenciem os seus funcionários, eles terem maior esse senso de missão e que também aumente o engajamento e a produção desses funcionários, tá bom? Isso quer dizer, eles vão melhorar consideravelmente todos os resultados dentro do contexto operacional da organização, tá? Gente, aqui na teoria de definição de metas, né? Às vezes a gente ouve muito nessa frase, ela até se tornou muito clichê, né? Ah, faça o seu melhor, né? Mas já pararam para pensar o que seria dizer faça o seu melhor, né? O que quer dizer isso, fazer o seu melhor, né? Às vezes você está dentro de um contexto empresarial, dentro de uma organização, que o desejo muitas vezes é fazer o mínimo possível, né? E aquele mínimo possível não é você, não é o que define você, mas você é avaliado por aquilo que você faz dentro daquela organização, tá? Então, o que quer dizer, gente? Esses estudos feitos dentro da definição de metas, tá? Quanto mais específica é a meta, quanto mais específica for a meta, então isso quer dizer, ela vai ser um desafio sobre o feedback do desempenho, né? Porque eles vão compreender melhor o que deve ser feito dentro da organização, tá bom? E quanto de esforço de cada um deverá ser feito dentro daquele contexto organizacional. Então, quanto que a organização precisa fazer? Quanto que ela vai exigir dos seus funcionários dentro daquelas situações, tá bom? Então, isso quer dizer, quanto mais específica for a meta, tá? Maior também vai ser o que, gente? Quanto mais específica for a meta, maior também, mais aumentam também, gente, o desempenho, né? Porque os objetivos, né, sendo difíceis de se alcançar, mas vai se exigir daquele funcionário para que ele possa também alcançar, né? Exige-se mais dele também, né? Então, assim, não faz aquela meta medíocre, né? Ah, qualquer quantidade, né? Tá? Então, assim, quando se aceitam, né, esses resultados, né? Então, eles resultam nesses resultados, eles chegam, né?
a esses resultados esperados, né? Tá? E aí, o que acontece? Quando a organização dá esse feedback para o seu funcionário, melhora o desempenho. Quando a organização não dá feedback algum para o seu funcionário, dificulta muito, gente, porque aí o funcionário não sabe se ele está na direção correta ou não, né? Na teoria de definição de metas, gente, o que vai acontecer? Ele começa a falar assim, dentro da teoria ele fala, se o fator de aceitação de metas são mantidos, quanto mais difícil for a meta, maior será seu grau de desempenho. Isso quer dizer, mais será se exigido daquele funcionário a fim de que ele bata aquelas metas, tá? Meta difícil não quer dizer que é meta inalcançável, tá? Pode ser difícil sim, mas ela pode ser alcançável. Essas metas fáceis, né, às vezes elas são vistas também como metas medíocres, né? Elas são mais facilmente aceitas, gente. Sendo elas muito facilmente aceitas, né? Então ela é uma tarefa que, gente, não vai precisar de um grande esforço, né, para que essa pessoa execute ela, não vai precisar de um grande esforço para que esse funcionário a alcance, né? Então, isso que o autor aí fala, né? Então, mais que uma vez a tarefa seja difícil, seja aceita, então isso quer dizer que a gente pode esperar que aquele funcionário vai fazer um grande esforço para alcançar, tá? E aí ele pergunta, né, por que as pessoas são muitas vezes motivadas com metas difíceis? Será que é porque elas são desafiadoras, né? Elas buscam algo mais, né, daquela pessoa, né? O autor muitas vezes fala, né, que primeiramente essas metas desafiadoras, né, ela atrai muito mais a atenção das pessoas, né? E ajudam, né, no quesito da concentração. Olha, eu tenho que alcançar esse volume de vendas, né? Como é que eu vou chegar nesse volume de vendas? Para eu alcançar esse volume de vendas, eu tenho que fazer X atendimento ao dia, né? Tá? Segundo ponto que o autor aborda, ele fala também que metas difíceis, gente, ela acaba criando, né, dando a força necessária, dando essa força motriz necessária para que as pessoas busquem realmente alcançar, tá? Dar aquela energia extra para que a pessoa trabalhe para alcançar. E terceiro, gente, muitas vezes a meta sendo difíceis, né? As pessoas tendem a fazer o que, gente? Persistem nessa tentativa de alcançar, né? Custe o que custar, elas buscam alcançar, tá? Então, assim, o que pode melhorar, né, para que auxilie as pessoas a chegarem mais facilmente nessa definição de metas, né? Aí a questão do feedback é muito importante nesse caso, tá? Porque o feedback vai direcionar todo o comportamento da pessoa, tá? E esse segundo ponto que ele fala é do feedback autogerado, tá? Esse feedback autogerado ele é bem interessante, gente, porque quem dá esse feedback autogerado é o próprio funcionário. Ele mesmo se avalia e ele mesmo se monitora dentro do seu processo. Tá? E assim ele pode ir se monitorando se ele está alcançando diretamente ou não a meta pela qual a meta pela qual ele aceitou, né, trabalhar, ele aceitou fazer. Tá? Aí o autor aqui ele fala, gente, que tem essas três fatores que vão influenciar diretamente o cumprimento de metas e a relação com o seu desempenho, tá bom? Que ele fala, né? Comprometimento, se a pessoa tem comprometimento com a meta, as características da meta e a cultura, né? Então, assim, a primeira parte que a gente pode analisar é analisar se o indivíduo, né, no qual aceitou a meta, ele acredita que ele vai alcançar aquela meta. A primeira parte
alcançar, ele compreender que ele é capaz de alcançar aquela meta que foi destinada a ele, tá bom? E também o segundo ponto é se ele quer alcançar aquela meta. Tem que ser algo que ele deseje alcançar, tá? Não pode ser algo que ele não queira para ele, né? E o que acontece, gente? O comprometimento dessas metas vai ser um comprometimento muito maior quando elas se tornarem públicas, né? Por isso que algumas empresas, elas fazem aquelas reuniões e divulgam o que é de cada meta, de cada vendedor. Ó, fulano de tal vai ter X volume de vendas, né? Então, assim, eles deixam explícito. Por quê? Compromete ainda maior, vai ter um comprometimento ainda maior para aquela pessoa, tá? No que ele vai ter que fazer. Tá? Então, quando a meta é meio desconhecida por todos, ele já não tem tanto esse comprometimento de bater essa meta, tá bom? Implementando o estabelecimento de metas, né? Gente, implementar um método mais prático, mais fácil de se implementar todo o processo de estabelecimento de metas é a administração por objetivo, tá? Na aula de hoje eu não vou falar muito sobre administração de objetivos. Por quê? A aula que vem a gente vai ter uma aula específica, eu vou falar somente de administração por objetivos, tá bom? Então, o que busca, né, a administração por objetivos? Ele fala que ele enfatiza, né, essas metas estabelecidas de modo participativos e que sejam tangíveis, né? Isso quer dizer, as metas sendo tangíveis, sendo alcançáveis, elas verificáveis e mensuráveis. Então, são traçadas metas com os funcionários de modo que eles possam alcançar, não é algo inalcançável, né? Algo longe que eles não consigam alcançar, tá bom? Então é isso que quer dizer. Essas metas globais que existem na organização, elas são subdivididas, eles trazem elas em metas menores para que todos os departamentos, todas as divisões tenham a sua meta departamental e dentro da sua meta departamental exista também a sua meta individual, tá bom? Então, assim, dentro da implementação do estabelecimento de metas, a gente vai ver que existem quatro componentes básicos dentro da implementação desses programas, né? Que é o que? A especificidade das metas, que é deixá-la a especialidade, né? Isso quer dizer, a gente vai especificar muito bem como é cada meta, tá? A questão da tomada, da participação de tomada de decisão de cada um deles, tá? Incluindo essa parte do estabelecimento estabelecimento das metas, tá? E o quarto e último ele fala que é um período de tempo específico, né? Para que se tenha um feedback do desempenho, tá bom? Então, assim, muitos elementos que se tem lá na administração por objetivo, tá? Combinam também com a teoria de definição de metas, tá bom? Então, há uma junção dessas duas partes para que se possa ter mais eficientemente o estabelecimento, tá? E implantar essas metas, tá bom? Não ser tão aleatória, a fim de que ninguém as alcance, tá? Teoria da autoeficácia, né? O que é a teoria da autoeficácia, tá, gente? Essa teoria da autoeficácia, ela é conhecida também como teoria cognitiva social, tá, gente? Ou teoria da aprendizagem social, tá bom? A teoria da autoeficácia, ela é conhecida também como cognitiva social ou teoria de aprendizagem, tá? Essa teoria, gente, ela refere-se a uma crença muito forte, tá, gente? Que o indivíduo é capaz de realizar uma tarefa, né? Ele se sente
É uma crença dentro dele que ele se sente que ele é capaz de fazer aquela atividade, ele se sente capaz, tá? Por isso que eles chamam de crenças, né? Tanto que na programação neurolinguística a gente vê muito crenças limitantes, né? Tá? Então isso quer dizer, quanto maior for a autoeficácia dessa pessoa, a crença dessa autoeficácia da pessoa, gente, mais confiança ela tem em si mesma de obter a sua própria habilidade de obter sucesso, tá bom? Então isso quer dizer, em situações, gente, difíceis, as pessoas com baixa autoeficácia, elas são mais propensas, gente, a diminuir seu esforço ou mesmo acabar desistindo de tudo, tá bom? Então, aquelas que têm a autoeficiência lá em cima, né, níveis altos de autoeficiência, elas têm muito mais esforço, ela tem muito mais gás, muito mais energia, né, para vencer qualquer desafio, tá? E muito provavelmente não desistirão facilmente das coisas, tá bom? Então isso quer dizer, essas pessoas elas têm um perfil, quando elas têm a autoeficácia alta, isso quer dizer, elas tendem a ser bem competitivas, não é bem competitivas. Elas têm energia o suficiente, tá? Para que elas alcancem aquilo que é para elas projetado, tá bom? Ah, tá. Aí eu acabei explicando essa parte lá no slide anterior, né? Então, assim, dentro da teoria da alta eficácia, o que a gente vai ter? A gente tem 4 modos de operação, que o autor aí fala, né? Do Albert Bandura. Ele fala o seguinte, nós temos a maestria prática, a aprendizagem por observação, a persuasão verbal e a excitação emocional. Nós temos esses 4 níveis, né? O que vai acontecer em cada nível desse? Teorias da equivalência, justiça, né? Vamos lá, a teoria. Não. Gente, essa teoria da equivalência é o seguinte: o funcionário ele vai fazer essa equivalência, né, dos níveis ali, ele faz a equivalência dos níveis salariais, né, como é que é aumentado o salário dele, como é que é feito todo o processo de reconhecimento, tá? Então isso quer dizer todo o esforço que a organização coloca nele, né, em relação ao que colocam nele. Esforço, experiência, e aí ele compara, gente, com essa taxa sua de dedicação, recurso, resultado com os outros funcionários, tá bom? Então isso que é a taxa de equivalência. Quanto nós estamos dando para esse funcionário e quanto nós estamos tendo de retorno, tá bom? Aí ele fala o seguinte, né, que às vezes a gente tem essa taxa desigual quando sentimos, né, prejudicados, né, experimentando uma tensão de equivalência à raiva, tá bom? Então aí ele faz uma comparação, né, da teoria, né, própria, né, de dentro que ele fala é o seguinte, né, quando as experiências desse funcionário em uma posição diferente dentro da sua própria atual na organização, tá bom? Isso é de dentro dele para fora. De fora, dentro dele mesmo para fora, né, é quando ele é avaliado de uma situação ou posição fora da sua atual, tá? Ou de outro, dentro de uma visão de um outro, quando é um outro ou grupo ou indivíduo da sua organização que faz, né, essa análise, tá? E o outro de fora é quando outra pessoa de fora da organização, tá? Ela faz essa análise de equivalência, ele acaba comparando ele compara ele mesmo com outra pessoa, às vezes de fora ou de dentro da organização. Isso é muito usual dentro das organizações, tá, gente? Às vezes vocês vão lá e se comparam, né? Mas fulano tá no mesmo cargo que eu, tá ganhando mais, né? Ah, fulano é muito folgado.
Aí você começa a fazer essas comparações, né? Ou até aquelas frases, ah, você conhece o fulano? Trabalha na empresa X, o mesmo cargo que eu. Então, esse é o outro de fora, né? E aí vocês fazem esse processo comparativo, né? Então, isso quer dizer, isso é muito involuntário, isso ocorre com uma certa consistência nas organizações. Então é o seguinte, quando esses funcionários, né, veem que está acontecendo esse processo de desigualdade, eles podem fazer 6 tipos de escolhas para si, né? Quais são essas escolhas que eles podem fazer, né? Ele fala que primeiro mudança de esforço, né? Eles vão fazer, ó, não estão nem aí para a organização, eles podem fazer menos ainda para a organização. Eles podem fazer mudanças de resultados, né? Pagamentos por produção pode aumentar sua remuneração, isso quer dizer, eles podem aumentar, se eles ganharem por produção, eles podem trabalhar mais, né? Buscando receber mais, tá? Às vezes eles podem ficar com a imagem distorcida de si mesmo, tá bom? Aí ele fala, o autor fala, né? Pensava que eu trabalhava de uma forma, mas percebe muitas vezes que trabalha muito mais que os outros. E distorção da percepção dos outros, né? Quando o trabalho do outro não é tão desejável assim. A quinta, ele fala escolha de uma referência diferente, né? Comparativo ao ganho entre as pessoas. E a sexta é quando ele acaba decidindo sair de campo, que é o quê? Ele pede demissão, ele pede para se desligar da organização, para não se fazer mais parte daquela organização, quando o próprio funcionário faz isso, tá? Em alguns casos, gente, às vezes acabam sendo a própria empresa que precisa de fazer esse processo de demitir, de desligar esse funcionário, tá bom? Aí aqui o autor faz mais algumas definições, né? Dentro dessa parte teórica, falando que dentro dessas proposições, né, tem sido comprovada, né, tem comprovação científica, né, dentro dessas desigualdades criadas, né, tá? E aí eles falam, né, essas desigualdades criadas pela alta remuneração indevida não parece afetar o comportamento, né? Aparentemente as pessoas são mais tolerantes às diferenças da alta remuneração indevida do que as baixas remuneração. E são capazes de racionalizar. Então, as pessoas são muito mais, elas aceitam muito mais um processo de muitas vezes receber uma alta remuneração, né? Um erro na alta remuneração, ou elas se sentirem muito mais bem remuneradas do que se elas acabarem descobrindo que uma outra pessoa na mesma posição dela ganha muito menos do que ela, né? Isso é muito mais inaceitáveis dentro dessa teoria. Ok, então tá bom, gente. Quaisquer dúvida da aula de hoje, né? Do que a gente abordou da aula de hoje, eu tô aqui online, aqui no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, e no Classroom também, tá bom? Vocês fiquem à vontade, podem me perguntar, podem me questionar, que eu vou estar online e vocês podem fazer qualquer questionamento do que foi explanado na aula de hoje, tá bom? Esses exercícios, gente, já está postado também na plataforma. Vocês têm até às 11 horas de hoje, tá? Para estarem postando essa atividade da aula de hoje, tá bom? Tá joia, gente. Olha, muito obrigada pela presença de todos, tá? E até a nossa próxima aula, tá? Próxima aula de vocês eu vou falar sobre o calendário de provas, tá? E possivelmente também repassar um pouquinho dos assuntos, né? Acredito que vocês têm algumas dúvidas para nós tirarmos, né? Essas dúvidas antes da prova, né?
tá? Mas aí lá no grupo a gente conversa, a gente resolve sobre isso, né? Se a aula vai ser uma aula de tira dúvidas, né? Ou se a gente vai, como é que vai ser a dinâmica da nossa próxima aula, tá bom? Ó, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.